E graças a Deus foi meu momento que a conversa com você foi: Edu, você tem a possibilidade de entrar hoje? Eu falei: se eu não entrar, eu quebro. E se eu quebrar, para onde eu vou correr? E aí eu volto de novo à conversa que eu tive, a primeira frase. Eu não via caminho para onde ir. E dentro da Next Level eu falei: cara, é só fazer isso. Cara, eu já falei com você antes e eu tinha uma coisa bem certa na minha vida, que era ser professor. Eu já estava fazendo mestrado em 2019 e 2020 começou uma pandemia que ninguém na história do mundo ia imaginar. Então apareceu o digital, alguma forma de, não um refúgio, mas uma forma de pensar diferente, de fato foi. E eu fiquei um ano tateando, eu chamo de tangenciando, tentando entender o que era o digital, o que não era aquilo, porque eu acho que muito antes de fato pensar o que é uma coisa ou outra, é tentar entender o que é realmente. E aí eu resolvi de fato entrar no digital indo para o tráfego, e o tráfego para negócios locais. Eu vim de uma mentoria que, cara, eu fiz umas contas ali, eu acho que foram 12 pessoas que migraram de uma para outra, eu estava nessa. E eu falei: olha, vendo de fora, eu falei: mas o que está acontecendo? Por quê? Algum porquê tem que ter. E eu olhei e falei, e quando eu entrei, obviamente a gente conversa com você, a gente tem que ter um entendimento, a gente tem que saber que é o nosso momento, eu acho que isso é muito importante. Eu tinha um caminho que eu falei: não dá para chegar, não dá para chegar. E eu conheço centenas de pessoas que eu achei que dava para chegar e não chegaram. E graças a Deus foi meu momento que a conversa com você foi: Edu, você tem a possibilidade de entrar hoje? Eu falei: se eu não entrar, eu quebro. E se eu quebrar, para onde eu vou correr? E aí eu volto de novo à conversa que eu tive, a primeira frase. Eu não via caminho para onde ir. E dentro da Next Level eu falei: cara, é só fazer isso. E depois que eu entrei na Next Level, não necessariamente olhando as coisas que aconteciam lá, mas vendo tudo que estava acontecendo, o grupo, você, os conteúdos, falei: dá para chegar. Quando eu entrei na Next Level, eu tinha 3 clientes. E logo no primeiro mês eu ia subir para 8 clientes. Então realmente eu olhei e falei: é isso. Se você fizer isso, você chega, e se você não chegar no resultado com 1, 2, 3 meses, no longo prazo isso vai se consolidar. Em outros lugares não se consolidava. E não foi 1, 2, 3 mentorias ou cursos, foram vários. E aí surgiu aquele negócio de: cara, e agora? Como é que eu entrego? E aí eu fui entendendo o quanto que eu tinha que ter processos e ter entregáveis bem claros, e eu não tinha. E hoje eu estou conseguindo cada vez mais ter esses processos, entender quem eu sou, entender que lugar que eu estou no mundo e dentro do digital para ter esses melhores resultados. Por quê? Porque sem isso a gente não consegue entregar o melhor da gente, e isso causa muita ansiedade ao ponto de realmente o que eu vou fazer a partir de agora e não ter caminhos. Então a Next Level, ela entrega caminhos, ela entrega pessoas, ela entrega um movimento que a gente precisa, um gás que a gente precisa a cada vez, um contato direto com o mentor, que no caso é você, que em outros lugares eu garanto que não tem. Então é um diferencial que eu posso falar para todo mundo que vale muito a pena. E fora todo tipo do movimento, da entrega, das estratégias em si, que realmente não tem em outros lugares, e eu posso dizer com certeza que eu converso com várias pessoas que ninguém entrega isso. E o grupo também, cara, é impressionante. É uma coisa que dá vontade de estar às terças e às quintas, e se abrir cal às quartas, aos sábados à noite, com uma cerveja, você vai e fala: cara, eu vou estar lá, eu vou estar lá. Conteúdo das pessoas, porque não é simplesmente o conteúdo seu, é o conteúdo de todo mundo. Porque eu do mestrado eu posso ter uma visão diferente de uma pessoa, que o cara que está ganhando X, uma pessoa que está aplicando aquilo. Eu falei: meu Deus! E depois que a pessoa te passa isso que você está olhando, você fala: era só isso? Você fala: tava tão na cara, só que o óbvio tem que ser falado. E é tão bonito de perceber o quanto que as coisas que pra gente, em algum certo momento que a gente chega e parece simples, pra outros você vai explicar, não é nada simples.
Por quê? Porque o processo ele está acontecendo dia a dia. E mesmo a gente não percebendo, ele está acontecendo. Então realmente na hora que fala, era só isso? Não era só isso. É todo o processo que a gente está percorrendo e a gente consegue chegar. Acho que isso é o mais foda. E obviamente as pessoas, a disponibilidade, a quantidade de know-hows diferentes que tem lá dentro. Não tem como dizer que não dá para indicar ou não tem que estar lá dentro. O Edu, que entrou no Next Level, é um cara desacreditado no processo, desacreditado em tudo que estava acontecendo, desacreditado não no digital, porque o digital funciona, mas talvez para mim mesmo, porque eu tenho uma veia de professor, uma veia de ensinar, uma veia de didática, comunicação e tudo mais. Falei, será que isso é para mim? Tanta gente que falou para mim, cara, entra, velho, entra. E obviamente era o momento. Talvez se eu chegasse para conversar com você, você fala, cara, não é o seu momento, e de fato não era. Isso realmente pegou muito na minha veia. E o Edu da Next Level é um Edu que, cara, começou a pensar nele como um negócio. Eu acho que, cara, eu não olhava com o negócio. E até a própria pergunta que você faz, Edu, tal pessoa, tal outra pessoa, até para você mesmo, Robert, qual é o momento do seu negócio? Cara, essa pergunta tão simples, ela é tão profunda, por isso tem que falar, cara, é um negócio. E eu não enxergava como um negócio. Isso é muito profundo. O Edu hoje, ele é um cara que é confiante, um cara que sabe o que faz, um cara que mesmo que não feche um cliente ou não perca um cliente, fala, cara, ele não entendeu o processo, não era no momento dele, e realmente eu entendi o processo, e isso não tem preço. Porque em outros lugares você não entende. Você faz e é o que você fala. Você sobe e você para a campanha. Você sobe, se você não entender, e se a pessoa não entender também, outras vão entender e vão chegar melhores, e cada vez você vai ficar melhor. Não só como profissional, como pessoa. Isso é que a Next Level me trouxe. E de novo, eu via, olhava para um caminho, olhava para o outro, olhava para cima, olhava para baixo, não dá para chegar. E hoje eu falo, dá, e não só dá para chegar, como dá para ultrapassar facilmente. Facilmente, porque o que a gente tem hoje, cara, o céu é o limite.